Olá pessoal, estamos iniciando o treinamento Excelmente Falando nível 1, o equivalente ao Excel básico. E antes de a gente começar os conteúdos, eu preciso passar algumas informações bem importantes. Para cada aula, nós vamos trabalhar com uma planilha. E aí, para facilitar vocês no aprendizado, eu vou deixar a planilha disponibilizada na descrição. Então, antes de começar as aulas, vai lá embaixo, faz o download da planilha, pode ser mais de um link, tá? Faz o download da planilha e nós vamos juntos iniciar a aula. Assim, você poderá praticar todo o conteúdo que eu estarei ensinando nas aulas, ok? Então, não se esqueça, antes de iniciar a aula, dá um pause, faz o download da planilha e inicie os estudos. Agora, uma dica para vocês. É legal que vocês tenham ou um computador com duas telas, para facilitar o estudo, ou se você não tiver, utilizar um computador com um notebook, ou utilizar o celular com um computador, enfim. É legal que você tenha duas telas para te facilitar. Assim você consegue praticar na planilha e ao mesmo tempo você tem um outro dispositivo para ir assistindo às aulas. Sempre que precisar, é só apertar o pause, praticar na planilha, no outro dispositivo e depois dar play de novo. Segunda informação importante. Esse treinamento está sendo disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube, então ele não tem certificado, certo? Em breve eu estarei liberando, vou deixar na descrição de todas as aulas, assim que eu liberar, uma plataforma para que vocês possam acessar todo o conteúdo desse curso, além do e-book, com todo o conteúdo que eu estou ensinando e mais um kit de exercícios que vocês podem estar praticando, além desses que eu vou disponibilizar nas descrições, tá? Então, essas descrições, eles são mais para as explicações, mas o kit de exercícios são exercícios a mais para que vocês possam estar praticando. Então, na plataforma que eu vou estar disponibilizando logo em breve para vocês, vocês vão ter acesso a isso tudo e no final ainda terão acesso ao certificado. Terceira informação. Se você não precisa do certificado, mas você gostaria de ter acesso ao e-book e ao kit de exercícios, dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar o link do meu site, isadorarodrigues.com.br/loja. Lá você vai encontrar o kit de exercícios, você vai encontrar o e-book e tem até lá um kitzinho que você pode comprar com desconto, tá bom? Então é só acessar lá que você tem acesso a esse material também. Bom, chega de papo e vamos para o nosso conteúdo, né? O Excel nada mais é do que um editor de planilhas da Microsoft. Ele vem num pacote junto com outros programas e esse pacote é denominado de Microsoft Office. E aí, geralmente na frente vem ou a licença dele ou a versão em que ele está, o ano em que ele está, tá ok? Bom, para que serve o Excel? Muita gente utiliza o Excel simplesmente para fazer um mini banco de dados, para fazer um cadastro de alguns dados, né? Cadastro de cliente, de funcionário, controlezinho de estoque, enfim. Mas o Excel ele é muito mais do que isso. Ele permite fazer muito mais do que um simples cadastro. Vamos dar uma olhada. O Excel ele permite que você cadastre as informações ali dentro dele, ou que faça importação ou conexão com alguma base de dados em si. E a partir dali, você consegue gerar relatórios. Então, a partir do momento que você tem relatórios, você consegue analisar melhor os dados. O que deu certo, o que não deu, o que mais vendeu, o que não vendeu tão legal assim, o que mais foi aceito, o que não foi, qual funcionário que está rendendo mais, qual funcionário que precisa ali fazer uma capacitação. Tudo isso é possível verificar através do Excel, através das gerações de relatórios. Então, ele tem uma série de ferramentas que possibilita que a gente faça uma análise mais complexa dos dados. Mas por que a gente vai fazer essa análise mais complexa dos dados? Fazendo essa análise, a gente consegue verificar pontos que precisam melhorar. Então, a gente consegue melhorar a produtividade da empresa. Se a gente melhora a produtividade da empresa, significa que a gente pode também reduzir custos. Reduzindo custos, a gente aumenta a lucratividade da empresa. E isso todo mundo quer. Então, quando a gente analisa os dados, a gente consegue reconhecer pontos fortes, pontos fracos. Conseguimos identificar aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que precisa fazer uma redução. Enfim, nós conseguimos, através do Excel, fazer análises mais complexas
conseguir respostas mais assertivas, a partir daí elaborar estratégias dentro da empresa e, consequentemente, nós vamos melhorar a produtividade, vamos reduzir custos, vamos aumentar a lucratividade da empresa. Por isso que o Excel ele é tão exigido no mercado de trabalho e por isso que ele é tão importante. Quando nós vamos trabalhar com Excel, o ideal é que a gente tenha a versão mais recente, mais atualizada, porque assim a gente consegue ter acesso a todas as atualizações que a Microsoft disponibiliza para o programa. Como que funcionam essas versões? Vamos analisar pegando lá de 2003, a versão de 2003 em diante. De 2003 para 2007, a gente teve ali um espaço de 4 anos. Porém, depois disso, a Microsoft passou a lançar as versões do Excel e aí do pacote Microsoft Office a cada 3 anos. Então, nós passamos a ter 2003, 2007, né, e aí 4 anos, 2010, 2013, 2016, 2019, nós vamos ter daqui a pouquinho a versão 2022. Lembrando que a versão 2022, ela sai um pouquinho antes, ela é liberada um pouquinho antes. Então, ela deve sair aí no meio de 2021. Quando a gente fala em questão de licença, de licenciamento do pacote Microsoft Office, a gente tem vários tipos de licença. Mas, a grosso modo falando, nós temos atualmente a versão perpétua, que é aquela versão que, se eu comprar a licença perpétua da versão 2019, eu vou ter a versão 2019 pro resto da minha vida, ok? Eu não tenho atualizações. Ah, mas saiu a versão 2022. Vou ter acesso a ela? Não. Porque você comprou a versão 2019. Então, todas as atualizações que saíram depois disso, você não vai ter acesso. A versão que é chamada 365 é como se fosse um aluguel que você estaria pagando para a Microsoft anualmente. Então, essa versão, você vai receber todas as atualizações que a Microsoft vai liberando. Tudo que teve de novidade, fórmula nova, ferramenta nova, tudo ela vai disponibilizar para você nessa versão 365. Então, atualmente, é legal que a gente tenha a versão 365. Faz ali o licenciamento anual, né? Paga ali anualmente e você tem acesso a todos os recursos mais atualizados. Aí vem aquela perguntinha, Isadora, mas como que eu sei a versão do meu Excel? Vamos dar uma olhada? Então, eu estou aqui com a área de trabalho do Windows 10, tá? E aí, para a gente poder fazer a busca de qual é a versão do nosso Excel, nós vamos clicar lá no botão iniciar. Esse mesmo passo pode ser seguido para o Windows 7 também, para o Windows 8 e assim por diante, tá? E a gente vai escrever aqui a palavra Excel. Quando a gente começa a escrever, ele já habilita. Ou vocês podem simplesmente, quando vocês clicarem no botão iniciar, dependendo aí se vocês estiverem usando, por exemplo, o Windows 7, vai aparecer uma barrinha de pesquisa aqui embaixo e aí vocês vão digitar ali embaixo a palavra Excel, que ele já vai mostrar para vocês. Então, eu vou escrever a palavra Excel e ele já vai mostrar para mim aqui a correspondência, né, o aplicativo em si, a sugestão que ele vai nos dar. Essas versões mais novas do cada 365, ele não mostra aqui na frente qual é a versão que está sendo utilizada. Porém, nas versões anteriores, logo aqui na frente, vocês vão encontrar escrito Excel 2010, Excel 2013, 2016 e assim por diante, tá? Ah, Isadora, mas eu quero ter certeza de qual realmente é. Como que eu faço? A gente vai abrir o aplicativo. Já mostrou aqui para mim, o Excel Microsoft 365. Eu vou clicar aqui embaixo em conta. E ele vai mostrar aqui em cima para mim qual é o meu Office, tá? Então, se eu tô com 365, significa que eu tô com a versão mais recente. No caso aqui, a 2019, com todas as atualizações que já foram feitas posteriormente o seu lançamento, tá bom? Agora, vamos entender mais uma coisa com relação ao Excel. Os arquivos que são gerados pelo Excel. Muita gente faz uma tremenda confusão com relação a isso. Qual é o nome do arquivo gerado pelo Excel? Se a sua resposta foi planilha, a sua resposta está errada. Verdade, está errada. Sabe por quê? O nome do arquivo gerado pelo Excel, na verdade, se chama pasta de trabalho. Lembre-se sempre o seguinte, o Word, ele gera um arquivo
que é chamado de documento. O PowerPoint ele gera um arquivo chamado de apresentação. O Excel ele gera um arquivo chamado pasta de trabalho. Apesar de muita gente chamar planilha, o correto é pasta de trabalho, tá? Acabou convencionando a falar planilha. Mas se vocês fizerem um concurso, fizerem uma prova e que estiver lá a opção pasta de trabalho ou planilha, se vocês marcarem planilha, a questão vai estar errada. Resposta certa, pasta de trabalho. Dei uma olhadinha que quando eu abro um arquivo do Excel, aqui em cima mostra para mim como pasta 1. Então, mais uma prova de que o nome do arquivo gerado pelo Excel é pasta, certo? E não planilha. Mas aí, então, o que é a planilha? Aquelas abas que ficam lá embaixo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Planilha 1, se eu acrescentar mais uma, planilha 2, planilha 3 e assim vai. Com isso, a gente pode deduzir o seguinte, que a pasta de trabalho nada mais é do que um conjunto de planilhas, tá certo? Guardem isso. O nome do arquivo do Excel chama-se pasta de trabalho. E dentro dela, nós temos as planilhas, tá certo? Pensem que é como se fosse uma pasta em um arquivo, né? Que você pega lá os documentos e coloca dentro daquela pasta. É o mesmo conceito. Eu tenho o arquivo e dentro desse arquivo eu posso ter várias planilhas em si, tá ok? Uma outra coisa importante é com relação à extensão do arquivo do Excel. O que é isso? Todas as vezes que a gente cria um arquivo no computador, o computador ele gera, junto com o nome do arquivo, uma extensão. Então a gente tem nome e a gente tem extensão do arquivo. Para que a gente tem essa extensão? Para o computador mais para frente saber qual o programa que ele vai utilizar para abrir aquele arquivo. Por isso que muitas vezes quando a gente vai abrir um arquivo que veio da internet, que a gente fez um download, às vezes pede para a gente escolher que tipo de programa que a gente quer utilizar para abrir aquele arquivo. Porque o computador sozinho não conseguiu identificar aquela extensão e ele não sabe qual programa que vai usar, tá certo? Então sempre a gente tem a geração de extensão junto com o nome. Então fica nome, ponto, extensão. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão do Excel. Vou mostrar para vocês aqui a pastinha do kit de planilhas do Excel que está lá disponível no meu site. Vocês têm aqui os arquivos, né, da explicação da aula 1, da explicação de hoje. Vocês têm exercício e vocês têm a correção. Se vocês observarem, eu deixei habilitado no meu computador para mostrar a extensão dos arquivos. Então aqui na frente vocês podem observar .xlsx. Essa é a extensão do Excel, tá? Então todos os arquivos que são gerados por padrão, eles são gerados com essa extensão. Por que por padrão? Porque vocês podem modificar essa extensão de acordo com a forma como vocês estão salvando o Excel. Como assim? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu vier em arquivo, salvar como, procurar, eu vou receber essa janelinha aqui. E aqui embaixo em tipo, o padrão é o que eu falei para vocês. Porém, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar outras extensões, que são outros formatos que eu posso utilizar para salvar o Excel. E aí, essa extensão que eu estou mostrando para vocês, .xlsx, ela é uma extensão um pouco mais recente. Ela vem aí a partir do 2007, tá? Então, aí do 2007 para frente, todos os arquivos gerados pelo Excel têm essa extensão, .xlsx. Para trás é .xls. Então, quem tem, por exemplo, a versão 2007 para trás, se for abrir um arquivo com a extensão mais nova, acaba tendo problemas, aí precisa instalar alguns plugins e tal para conseguir fazer essa abertura do arquivo na versão antiga, tá? Quem tem a versão mais nova, que sabe que vai mandar o arquivo para alguém que tem a versão mais antiga, também pode escolher a opção, olha, XLS. Tenho certeza que eu vou mandar o arquivo para uma pessoa que ela está usando o Office 2003, tá bem antigo aí. Então eu vou já salvar no formato .xls, porque aí essa pessoa já vai conseguir abrir o arquivo sem problema nenhum. Tanto que quando a gente pede para salvar, informa para a gente que alguns recursos podem estar sendo desativados para poder adaptar-se à nova versão. Então vamos começar agora a usar mesmo o Excel? Então a gente já viu o nome do arquivo, a gente já viu o que é a planilha, nós já vimos como que a gente pode abrir o arquivo, que foi aquele mesmo caminho para vocês verem a versão, né, que a gente
clica aqui no botão iniciar e começa a digitar Excel, cuidado que é com X, tá? E-X-C-E-L, Excel. Mas quando a gente começa a escrever, ele já mostra pra gente, né, o Excel aqui em cima. Só clicar e ele já vai abrir a janela pra gente. Uma outra forma também que vocês podem acessar muito fácil o Excel é vocês observarem se ele está na lista dos programas recentemente utilizados, tá? Ou mais utilizados. Clica em iniciar e ele vai mostrar para vocês aqui na parte de cima, no caso do Windows 10, como eu uso bastante, então ele já está aqui em cima, clico e ele já vai abrir o programa para mim, certo? Quando eu abro a tela do Excel, ele vai mostrar nesse formato e aí a tela totalmente em branco para eu acessar mesmo o aplicativo sem nada, eu vou clicar na primeira opção. Então, passa de trabalho em branco, clico e ele já vai jogar para essa tela. Muita gente já está familiarizado com essa tela, só que a gente precisa tomar cuidado com as nomenclaturas. Por exemplo, quem está com o e-book, material de apoio, entenda melhor o que é cada coisa, onde que vai encontrar cada coisa. Então, vamos lá. Essa parte daqui de cima que nós temos é a nossa barra de título. Aqui no cantinho nós temos os nossos botões básicos, minimizar. Esse daqui, cuidado que ele tem dois nomes diferentes. Se ele estiver com esses dois quadradinhos juntos, é restaurar tamanho ou restaurar abaixo, dependendo da versão que vocês estiverem utilizando. Então, quando eu clico e ele muda para essa opção de um quadradinho só, é maximizar. Então, tomem cuidado com isso para vocês saberem exatamente qual é o nome para cada botão. Ah, Isadora, mas que diferença que isso vai fazer se você for prestar algum concurso ou alguma outra prova e cair em uma opção dessa? Você precisa saber a diferença dos botões. Mesmo ele estando no mesmo lugar, ele recebe nomes diferentes para cada ação. O próximo, nós temos o botão para fechar. Lá no início, nós temos a nossa barra de acesso rápido. Se vocês observarem aqui, o meu tem até mais botões do que o de vocês, porque a gente pode adicionar ou retirar botões dessa barra de acesso. Então, se vocês têm um botão que vocês costumam utilizar muito e que vocês gostariam de ter um atalho ali, um acesso mais rápido, vocês podem colocar na barra de acesso rápido, tá certo? Então, é só a gente clicar nessa setinha do lado para a gente poder fazer a personalização dele e aqui a gente escolhe o que a gente quer que realmente apareça, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu use bastante visualizar, impressão e imprimir. Eu clico e ele passa a aparecer aqui para mim. Não quero mais que ele apareça, clico e desmarco a opção. Pronto, ele já não vai aparecer mais, certo? A parte de baixo, o arquivo, página inicial, inserir, layout da página, isso a gente chama de guias. Então, se vocês virem em algum lugar, clique na guia inserir. É nessa parte de cima que vocês vão se posicionar para que vocês acessem a guia e todas as ferramentas que estão disponíveis nela. Quando eu clico em cima, ele faz toda a modificação de acordo com a guia que eu escolhi. Uma coisa muito importante que às vezes acontece, essa parte todinha que nós temos aqui, que a gente chama de faixa de opções, cada guia tem a sua faixa de opções. Então, essa parte aqui, às vezes, ela some. O sumir é isso daqui, ó. Sumiu, certo? E aí a gente não sabe como é que faz para voltar e não sabe nem por que ela sumiu. Por que ela sumiu, Isadora? Geralmente a gente dá 2 cliques em tudo que a gente vai mexer com os arquivos e programas. E isso, para o Excel na parte das guias, faz com que ela fique oculta ou não. Então, se eu der 2 cliques aqui na guia sem querer, ele vai ocultar. Se eu der 2 cliques de novo em cima, ele volta a exibir. Se eu ficar dando um clique só, ele só vai exibir na hora que eu preciso e na hora que eu clicar fora da faixa, ele vai sumir, tá? Então, 2 cliques em cima e ele volta a aparecer. Vocês também têm a seguinte opção. Aqui em cima, que eu não mostrei para vocês esse botãozinho, que eu deixei aqui para mostrar agora, vocês têm opções de como vocês vão exibir esses botões aí na tela do Excel. Quando a gente clica nesse botãozinho aqui, vocês vão ter algumas opções. Então, quando eu clico ocultar a faixa de opções automaticamente, quando eu clicar, vocês vão ver que sumiu tudo. Quando eu clico aqui nos 3 pontinhos, né, eu consigo visualizar de novo tudo aquilo que ficou oculto.
cliquei fora, sumiu. Como que eu faço para voltar a ver as outras coisas que eu quero? Clico na setinha. Se eu colocar em mostrar guias, aí ele vai ficar igualzinho aquela hora que eu mostrei para vocês, tá? Que ele vai só deixar as guias visíveis. E se eu clicar aqui de novo, mostrar guias e comandos, ele vai colocar para mim todos os botões, todas as guias, tudo direitinho. O que mais que a gente precisa se atentar aqui com relação à faixa de opções? Ela é dividida por grupos. Vou colocar na página inicial aqui, que é uma tela mais comum aí para todo mundo. Nós temos o grupo área de transferência, grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número. Observem que tem sempre escrito aqui embaixo qual é o nome do grupo. Isso é para facilitar, porque os botões eles são agrupados conforme a utilidade deles, para que eles servem, tudo bem? Então, se vocês observarem que nós temos os tracinhos, que eles vão separando as nossas ferramentas em si, os nossos grupos. Observe que aqui do alinhamento, como é um grupo muito longo, tem esse daqui só para ajudar a visualização, tá? Mas vocês podem observar que ele é um cinza um pouco mais clarinho. Sempre se atentem para aquele que é uma barrinha maior, tá? E mais forte, um pouco mais escura. Essa daqui que é realmente a linha separadora dos grupos. Então, tomem cuidado com relação a isso, tá? Próximo item, nós temos aqui a nossa barra de fórmulas. Se vocês observarem, a minha barra de fórmulas está um pouquinho maior. Isso é porque a gente pode fazer alguns ajustes. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai ficar agora com essas duas pontas, né? Com duas setas. E eu consigo clicar, ficar segurando o mouse, o botão no caso esquerdo, e eu jogo para cima ou arrasto mais para baixo. Então, eu consigo ajustar o tamanho o que eu quiser, tá bom? Aqui nós temos o nome da célula que nós estamos selecionados neste momento, ou o nome dela, que pode aparecer também quando a gente define um nome para aquela célula. Nós temos aqui para cancelar, na hora que a gente vai escrever alguma coisa, a gente não quer continuar, a gente pode clicar aqui no cancelar, ou também a gente pode usar o ESC no teclado. A gente tem aqui para inserir, que ele vai confirmar aquilo que a gente escreveu. Então, por exemplo, se eu colocar aqui casa e eu clicar no inserir, ele vai inserir casa para mim. Se vocês observarem, o cursor que estava piscando aqui dentro sumiu. Isadora, que cursor? Vamos voltar. Cliquei uma vez, não aconteceu nada. Vou dar 2 cliques aqui dentro, ele ativou o cursor. Tem um risquinho piscando aqui dentro. Esse risquinho a gente chama de cursor. Então, eu escrevo, quando eu clico aqui em cima, ele insere aquele conteúdo definitivo naquela minha célula, tá? Depois a gente vai ver outras formas de fazer isso daqui. É só para vocês verem qual é a funcionalidade do botão. Isso aqui também serve para fórmulas, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. Vocês têm aqui do lado o F de função. Então, se eu quiser inserir uma função no Excel, função de soma, média, mínimo, proc v, c, enfim, qualquer fórmula que eu quiser, eu posso clicar nesse botãozinho aqui e ele vai me mostrar essa caixa para eu escolher qual a função que eu quero utilizar. Mas tem jeito mais simples de fazer isso também. Aqui na frente, ele mostra para mim todo o conteúdo que eu tenho dentro da minha célula. Se eu colocar um texto, ele vai mostrar para mim só o texto, igual eu fiz com a palavra casa. Se eu colocar número, ele vai mostrar só o número. A diferença está quando a gente vai escrever uma fórmula. Porque ao escrever uma fórmula, vou mostrar para vocês um exemplo bem rapidinho aqui, ó. Vou fazer um somatório usando a função soma. Igual soma, vou selecionar e vou dar Enter. Não precisa se preocupar que eu vou explicar isso tudo depois. É só para vocês observarem que quando eu clico na célula onde está escrito número 6, para mim nessa área de baixo ele está mostrando o número 6. Porém, se vocês olharem na barra de fórmula, ele está mostrando para vocês a fórmula que foi utilizada. Por isso que a gente chama essa barrinha de barra de fórmula, porque ela sempre vai mostrar pra gente qual foi a fórmula utilizada, tá certo? Bom, continuando aqui, deixa eu apagar, porque isso aqui a gente não precisa agora. Essa área de baixo é a área de trabalho do Excel. E vamos entender um pouquinho como que ela funciona. Nós temos aqui em cima as colunas, que elas são representadas pelas letras. E nós temos aqui embaixo os números, que representam as linhas. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser saber qual é essa célula que está aqui, eu vou olhar
B5, tá? Então, ele vai encontrar essas minhas coordenadas, B5. E nesse ponto aqui é a célula em que eu vou colocar o meu conteúdo ou a minha função em si, tá ok? Isso também nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. Nós temos aqui embaixo a planilha, né, onde ficam as planilhas. As versões mais novas, agora elas apresentam apenas uma planilha aqui embaixo. As mais antigas, antes apresentavam 3 planilhas juntas. E aí, se a gente fosse usar uma planilha só, as outras a gente tinha que excluir. Então, agora, por padrão, vem uma só. E se você quiser mais, você adiciona mais planilhas. Nós temos aqui a barra de rolagem da horizontal e a barra de rolagem da vertical, que a gente consegue navegar melhor pelos nossos dados. Então, observem uma coisinha aqui. Do lado da barra, vocês têm 3 pontinhos. Esses pontinhos servem para vocês aumentarem ou diminuírem o tamanho da barra. Isadora, mas para que eu vou mexer no tamanho da barra? Na verdade, a funcionalidade aqui não é bem para barra, e sim para visualização das planilhas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pegar uma pasta de trabalho que tem muitas planilhas. E acaba que a gente não consegue visualizar todas. Aí o que acontece? A gente tem que usar o navegador de planilhas que fica aqui no cantinho. Aí a gente fica clicando para avançar e clicando para voltar, para retroceder. E isso acaba gastando um pouco de tempo. Então, para vocês diminuírem esse tempo, vocês podem clicar nos 3 pontinhos e arrastar até o final. E aí vocês passam a ter toda essa área para visualizar as planilhas do arquivo. Deixa eu voltar para cá. Na parte de baixo agora, nós temos essa areazinha aqui, nós temos a barra de status. Vocês podem observar que tem escrito aqui pronto. Esse botãozinho que tem aqui do lado se refere a macro, que isso é lá do Excel avançado, não é daqui. E nós temos aqui do lado os botões de visualização, que nós vamos estudar daqui a pouco. E nós temos também a parte do zoom. O zoom, ele serve para que a gente veja melhor, né, maior, o conteúdo da minha planilha. Isso daqui não vai fazer diferença nenhuma na hora da impressão. Não se esqueçam disso. Aí eu tô aumentando aqui o zoom, a planilha, né, tá ficando maior, tá ficando melhor. Então, na hora de imprimir, vai sair desse jeito. Não vai sair desse jeito, tá bom? Isso daqui é só para visualização. Quero ver aí de uma forma melhor, tá cansando muito a vista. Eu venho aqui no zoom e aumento o zoom para ficar mais fácil. Bom, Excel apresentado, agora nós vamos começar a trabalhar com as planilhas. Nós vimos então que as versões mais antigas apresentam para vocês 3 planilhas, mas as mais recentes elas apresentam uma planilha só. Então, como que a gente faz para adicionar mais planilhas? Vou mostrar para vocês umas opções, tá? Eu posso clicar no botão de mais, que é a opção mais simples que eu tenho. Clico e ele já vai adicionar mais uma planilha para mim. Porém, se atentem para o seguinte, dá uma olhadinha que eu tenho aqui planilha 1 e planilha 2. Eu vou clicar na planilha 1 de novo. Cliquei. E agora eu vou adicionar de novo uma nova planilha. Adicionei. Olha onde está a planilha 3. Sempre ele vai adicionar uma planilha após a planilha em que eu estou, tá certo? Tomem cuidado com isso. A planilha que eu estou selecionada, ele vai colocar uma planilha nova depois, tá? Se eu clicar agora na planilha 2 e pedir para adicionar, vou adicionar de novo, ó, planilha 4. Ele adicionou agora na frente da planilha 2, tá? Então, muito cuidado com isso. Aí eu quero colocar em um lugar. Presta atenção onde você está para você poder inserir a planilha. Ah, Isadora, mas só dá para inserir assim, jogando para frente? E se eu quisesse colocar para trás, por exemplo? Eu posso usar uma outra forma, que é clicar com o botão direito em cima, pedir para inserir, e aqui eu deixo como planilha mesmo e coloco OK. Ele vai inserir antes. Então, quando a gente clica com o botão direito em cima e pede para inserir, ele insere antes. Quando a gente clica no botãozinho de mais ali na frente, ele vai colocar depois, tá? Vocês também podem clicar aqui em inserir
e pedir para inserir planilha. Então, eu estou na planilha 5, vou clicar para inserir, ele inseriu antes também, igual a gente fez com o botão direito. Ah, Isadora, mas eu vou ter que ficar gravando, que se eu quiser inserir antes da planilha, eu tenho que colocar com o botão direito ou ir lá em cima na faixa de opções, ou se eu quiser colocar para frente, tem que colocar o sinal de mais, é muita coisa na cabeça. Vamos simplificar. Vamos deletar tudo isso que está aqui. Eu quero colocar a planilha. Inserir. Vai ficar como 7 porque ele vai seguir na numeração, isso é normal. Vou inserir mais uma. Ih, mas essa 8 eu queria que ficasse lá entre o 1 e o 7. Como que eu vou fazer isso? Eu posso clicar em cima e arrastar para o lado. A partir do momento que eu faço isso, se vocês observarem com mais calma, vocês vão ver que aparece um triângulo logo no início da minha planilha, ó. Então, quando eu vou arrastando, ele vai indicando para mim onde a planilha vai ser inserida. Dê uma olhadinha no triângulo movimentando, ó. Tá certo? Então, se eu quiser antes da planilha 1, eu arrasto, apareceu o triângulo antes da planilha 1, eu solto e a minha planilha vai ser movimentada. Então, com isso, vocês não precisam ficar se preocupando em ter que ficar vendo onde certinho vai ter que inserir. É lógico que o botãozinho de mais, vocês sabem que vai inserir para frente. Então, é mais fácil vocês já posicionarem na planilha que vocês querem que ele fique na frente e logo apertar o botãozinho. Então, eu quero que fique na frente da planilha 1, eu clico no sinal de mais e ele já vai inserir na frente. Fica mais simples do que ficar também toda hora movimentando. Mas se acontecer da posição ficar fora da ordem que vocês querem, é só mover a planilha de um lado para o outro. Agora, eu vou abrir uma outra planilha aqui, que é a que está na descrição do vídeo, para a gente poder trabalhar em cima dela alguns recursos de planilha. Então, deixa eu abrir aqui. Prontinho. Eu tenho aqui uma planilha que está calculando ali o valor do vale transporte a ser descontado do funcionário, certo? E eu quero pegar essa planilha aqui, que ela é do mês de janeiro, e quero replicar igualzinho para o mês de fevereiro. Dá para copiar e colar? Dá, mas primeiro, se só fizer isso, vai desconfigurar a largura das colunas. Aí vocês vão ter um trabalhinho de ter que, na hora que colar, escolher a opção para manter a largura. Enfim, dá um certo trabalhinho. O que é mais fácil a gente fazer? Uma cópia idêntica da planilha. E como que a gente faz? De duas formas. Vou mostrar uma, depois eu mostro a outra. A gente clica com o botão direito em cima do nome da planilha. Então, botão direito. Eu vou escolher a opção mover ou copiar. E aqui eu vou definir qual é o local que eu quero que essa minha planilha seja inserida. Então, eu tenho aqui, antes da planilha de alíquotas, antes da planilha de janeiro, ou mover para o final. Como eu quero que ele fique depois de janeiro, eu vou mover para o final e vou marcar a opção criar uma cópia. Se vocês não marcarem a opção criar uma cópia, ele vai simplesmente tentar mover. E aí ele não vai para lugar nenhum, tá bom? Então, vou dar OK. Gerou para minha planilha. Observem que ela está, ó, idêntica. Igualzinho, 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 tá? Agora, eu preciso modificar essa planilha para fevereiro. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar 2 cliques aqui embaixo e modificar para fevereiro. Dando Enter, pronto, já modificou o nome. Agora você disse que tem 2 formas para poder copiar. Tem sim. Vou agora fazer uma cópia de fevereiro para março, certo? Qual é o outro jeito? Eu vou segurar o Ctrl no teclado, vou clicar na planilha e vou arrastar para onde eu quero que ela fique. Prontinho, já fez a cópia. Olha que prático. Segura o Ctrl, clica em cima da planilha e arrasta. Clica e fica segurando. Clica e arrasta para frente que vocês já vão ter a cópia prontinha. Agora, 2 cliques de novo. Tem outro jeito para renomear? Tem. Eu posso clicar com o botão direito em cima e clicar para renomear. Eu acho que isso dá mais trabalho. Eu acho muito mais fácil dar 2 cliques só. E agora a gente coloca março. Dando Enter, já ativou o nome para mim. Seguindo, nós vamos agora dar um destaque para uma planilha. Vamos pensar que na planilha de fevereiro eu tive uma inconsistência nos valores. Alguma coisa ali está errada
o valor parece que não está batendo, parece que o valor das passagens ali não tá certo. Eu preciso fazer uma verificação na planilha. E esse meu arquivo vai ser enviado para uma outra pessoa para que ela faça essa verificação para mim. O que eu posso fazer? Vir na planilha de fevereiro, botãozinho direito, cor da guia e modificar a cor. Vou colocar aqui um vermelho, tá? Isadora, mas está tão fraquinho, é assim que aparece? Na verdade, não. Ele está assim porque essa planilha está selecionada. Se eu clicar fora, colocar em outra planilha qualquer, olha o vermelhão que fica, certo? Então, a gente pode modificar a cor da planilha para que a gente consiga ter um destaque. Por exemplo, o mês que teve menos vendas, o mês que teve mais vendas. Eu posso usar esse recurso para dar destaque para algumas planilhas ou uma planilha só. Mas, por favor, não usem esse recurso para vocês estarem colocando cor em todas as planilhas, tá? E fazer aquele carnaval. Se vocês estiverem usando para vocês mesmos, vocês quiserem fazer isso, tudo bem. Mas se for para trabalho, não façam isso. Bom, agora vamos pensar em mais uma situação. Vamos imaginar aqui que eu queira pegar a planilha de março e eu queira colocar em uma outra pasta de trabalho, ou seja, em um outro arquivo. Vamos ver como. Vou clicar com o botão direito em cima de março, mover ou copiar. Nessa parte de cima, onde está para pasta, eu vou clicar e vou modificar para nova pasta. A pasta 1 que está ali é aquela primeira pasta que eu abri para a gente começar a conhecer aí melhor o Excel. Então, eu vou colocar em nova pasta. Ó, tá vazia, não tem nada. Não se esqueçam que eu preciso clicar na opção criar uma cópia. Se eu não criar uma cópia, ele vai mover. Então, vou mostrar um outro exemplo para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Vou dar OK. Dá uma olhadinha que ele já trouxe para mim o mês de março, para essa nova planilha. Eu vou trocar aqui para abril. Prontinho, está trocado. Agora é só eu salvar minha planilha. Só que vamos pensar no seguinte. Mudei de ideia e eu não quero mais que fique trimestre. Eu quero que fique bimestre. Ou seja, eu quero que o mês de março passe para essa planilha que eu estou usando agora. Então, vamos lá. Vou minimizar aqui a tela. Então, eu quero tirar o mês de março daqui. Botão direito em cima dele, mover ou copiar. Vou clicar de novo aqui para escolher o arquivo. Vou escolher a pasta 2, que é aquela que eu estou trabalhando agora, que eu já enviei o de abril. Pasta 2. Vou escolher aqui que eu quero antes de abril. Lembra que antes a gente estava marcando a opção criar uma cópia? Agora eu não vou marcar, porque eu quero mover. Eu quero tirar desse arquivo e jogar para um outro arquivo. Então, deixa assim, OK. Vamos dar uma olhadinha que esse arquivo da explicação da aula 1 só tem agora janeiro e fevereiro, não tem mais nada. Vou lá no outro arquivo agora, pasta 2, tenho março e abril. Então, ele trouxe para mim a planilha de março para este arquivo, tá? Vocês podem fazer a cópia idêntica, que aí vocês estão somente copiando, e vocês podem fazer a movimentação, que vocês podem tirar de um arquivo e jogar para outro. Cuidado na hora de fazer isso, para vocês saberem exatamente se vocês vão ter que clicar lá embaixo para vocês poderem copiar ou não. Tem muita gente que faz o preenchimento aqui em cima e já logo dá OK. Esquece desse campo aqui embaixo. Não esqueçam dele. Vai fazer uma cópia, marca a opção criar uma cópia. Vai mover o arquivo, não marca a opção criar uma cópia. O que mais que a gente pode fazer com as planilhas? Nós podemos ocultar. Vamos voltar na planilha anterior. Eu tenho aqui alíquotas, janeiro e fevereiro. Vamos imaginar que eu quisesse ocultar essa planilha aqui de alíquotas porque eu não quero que outras pessoas a acessem ou ela tem informações que eu não estou utilizando agora, vou usar só mais para frente, ou ela tem informações que são de base para que eu faça cálculos em outras planilhas. Então, eu não quero que ela fique visível. Ela tem que estar ali, mas eu não quero que ela fique visível.
eu clico com o botão direito em cima e eu peço para ocultar. Pronto, não está aparecendo mais. Isadora, mas eu preciso agora acessar a planilha. Como que eu vou fazer? Botão direito em cima, reexibir. Vou escolher quais as planilhas que eu quero que ele volte a exibir para mim e dou OK. Voltou a exibir de novo. Bem simples, bem fácil da gente estar fazendo aí essa reexibição, tá bom? Posso ocultar várias planilhas e aí depois eu escolho qual a planilha que eu quero voltar a exibir. Tudo bem? Agora eu também tenho uma outra opção. Essa planilha está aqui, não sei porquê, ela não tem vínculo com nada, eu não preciso dessa planilha. Posso excluir. Como que a gente exclui? Botão direito em cima e escolhe a opção excluir. Ele pergunta se a gente quer realmente excluir, vou excluir a planilha, prontinho, já resolvi o meu problema. Cuidado que a partir do momento que a gente exclui, aqui em cima, ó, não dá pra gente voltar. A não ser que a gente feche o arquivo sem salvar. Aí a gente consegue, mas em compensação, todas as coisas que a gente fez também serão perdidas. Então, muito cuidado na hora de excluir. Exclua somente se você tiver certeza que você não precisa daquela planilha. Então, esse é o conteúdo da aula 1. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários para mim. E para quem tem um kit de planilhas de exercício, lá eu deixei para vocês, né, o exercício aula 1. Lembrando que vocês vão ter um totalmente em branco para vocês poderem trabalhar em cima dele e outro com as respostas, né, como que a planilha ficou depois de pronta. Nele vocês vão poder trabalhar, renomear a planilha, movimentar, fazer cópia idêntica, inserir, colocar cor na guia, enfim. Tem lá algumas atividades para vocês estarem fazendo e praticando com relação ao que nós aprendemos hoje. É isso, até a aula 2!